O Bem Amigo chega para falar de campeonatos estaduais, mas acima de tudo para debater ideias com o nosso convidado especial de hoje, que é o técnico do Corinthians, o Fábio Carille. Teve uma passagem pela Arábia Saudita e está de volta ao futebol brasileiro, volta para o time com o qual ele tem uma identificação muito forte por conta de ter sido auxiliar durante um longo período. Quantos anos de auxiliar foram, Fábio? 8 anos. 8 anos? Em 1 ano e meio como técnico. Em 1 ano e meio como técnico e 2 títulos, né? 3 títulos. Como técnico? 2 paulistas. Ah, os 2, claro, o bicampeonato que tá aí, Sim. E o Corinthians pode, depois de 80 anos, né? Ser tricampeão. Não é fácil não, ser tricampeão paulista não é fácil não. Trabalhar pra isso. E caiu isso, na tua mão, já pensou o mesmo treinador? Que legal. Trabalhar bastante pra Eu estar lá em não sei cima. se a gente tem algum tricampeonato fora o Muricy com o São Paulo do brasileiro recente no Brasil que tenha sido com o mesmo treinador. É raro, né? Teve um intervalo, você tá de volta, né? Sim, verdade. Ô Fábio, como é que foi? Fala um pouquinho da Arábia, como é que foi essa experiência? Para muita gente seria ficar mais tempo, pela tua competência, evidentemente, mas a Arábia vive momentos, diplomaticamente falando, do ponto de vista do regime que acontece lá, muito momentos conturbados, enfim. E você está de volta, como é que foi essa experiência lá? Foi maravilhosa, né? Foi uma experiência muito boa. Vivemos muito bem não sei se algum de vocês acompanharam o Brasil contra a Argentina, gol do Miranda no último minuto, foi em Jeddah, na cidade que eu morava. E cidade no litoral, no Mar Vermelho. Eu conheço, estive lá fazendo um amistoso da seleção uma vez. A cidade é espetacular. Todas as condições para viver bem. Então a minha reclamação, né, e a reclamação da minha comissão é só na questão da estrutura. Nós fomos contratados para melhorar a estrutura do clube também, mas assim, o ministro que nos contratou ficou doente e de 6 meses que eu fiquei no país, ele só ficou 10 dias, ficou em Manhattan tratando de um problema muito sério de saúde. Eu não quis ficar incomodando, né? Mas mesmo assim o trabalho estava sendo muito bem feito, estávamos em 4º no campeonato quando eu anunciei que ia sair a minha volta. Um time que subiu da 2ª, um time que teoricamente era para estar em 11º de 16 equipes, nós em 4º lá, junto com os grandes do país, né, com o Hilal, com o Al-Shabaab, enfim, com essas equipes. Então foi uma experiência muito boa mesmo. E o que te levou a voltar para o Brasil, afora essa questão da estrutura? Ficar menos tempo, talvez, do que se pudesse imaginar? Conversando com o meu empresário, com o Paulo Pitombeira, depois com o Andrés Sanches e com o Ronaldo, o fenômeno, né? E o Ronaldo falou assim, Fábio, você está fazendo um grande trabalho aí, mas ninguém está vendo, né? Então, acho que pensa bem em uma possível volta, para te abrir mercado para a Europa, que a minha geração acho que tem tudo para fazer grandes trabalhos em clubes da Europa. O Felipão fez um grande trabalho na seleção de Portugal. Em clubes, assim, não teve alguém que fez. E os nossos cursos estão sendo aceitos, daqui um pouquinho vão ser aceitos para a Europa. Verdade. Né? Então foi uma ambição profissional mesmo, e com essa dificuldade de estrutura, sentei com a comissão, com a família e decidimos voltar. Vou abrir aqui para as perguntas iniciais dos nossos companheiros. Posso falar? Deve, Maestro Júnior, começando por você. Não, se o Marco quiser, como ele, o nosso decano aqui, por favor. Mais ou menos. Não, nosso decano. Mandou bem, Maestro, gostei dessa. O mestre é você, Júnior. Por favor. Eu queria perguntar, Então, pronto. perguntar ao Fábio o seguinte, porque o início dos campeonatos estaduais, eles são sempre complicados. Primeiro, os clubes grandes saíram de férias em dezembro, né? Quer dizer, tiveram somente, no máximo, um mês de férias e 20 dias para poder se ajustar. Os times que não estavam participando do Campeonato Brasileiro, automaticamente já começaram a treinar desde novembro, quer dizer, já estão com a rodagem maior, né, nas pernas para poder, e a gente viu que na maioria dos jogos, né, dos pequenos contra os grandes, é uma correria desenfreada, né? Existe a diferença técnica. Um outro problema que a gente tem visto é o seguinte, alguns, do que é o teu caso, estão refazendo toda a equipe, né? Talvez o Abel pegou uma equipe já montada do Flamengo, o Renato com o Grêmio, o Mano com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro perdeu peça importante, mas o Felipe no Palmeiras... Mas tem pelo menos uma espinha dorsal que eu acho que é a maior dificuldade. Esse teu período, naturalmente, a ladeira vai ser muito mais íngreme que das outras vezes, onde você já tinha uma equipe montada. Primeiro, como é que você vê exatamente essa grande dificuldade dos treinadores nesse início de temporada? Exigência da torcida, sobretudo dos resultados, porque ninguém tem paciência, né? Tá todo mundo querendo resultado, ainda mais quem faz as contratações. Como é que você está vendo exatamente essa tua nova fase no Corinthians aí com todos esses probleminhas aí? Pô, Júnior, ótima pergunta. A questão física é um problema muito sério.
Tem equipes aqui do interior do campeonato de São Paulo que começaram a treinar dia 5 de novembro, né? O São Caetano começou em dezembro, 30 dias a mais de trabalho. Então, por isso que eu saí muito feliz do jogo de ontem, que as ideias que a gente treinou em 15 dias tentaram triangular, tentaram chegar, uma linha defensiva assim bem organizada para uma equipe que veio jogar no contra-ataque e saíram na frente com um gol de pênalti. Então isso me deixou bastante feliz, mas é um problema que a gente vai ter todos os anos. Não tem como mudar, né? A gente tem que dar 30 dias de férias, os clubes têm que dar 30 dias de férias, então a gente volta no começo de janeiro e por conta de Copa do Mundo ou por conta da Copa América que vai ter, o campeonato encurta e começa antes. E é um desafio todo ano. A questão da montagem, da remontagem, em 17 também foi bem complicado, Júnior, logo que eu assumi. Né, o próprio Balbuena não tinha firmado ainda, era muito criticado, de 16, o Jô, aquela dúvida que todos tinham do Jô, né, que tem um do Rio Grande do Sul e outro de Minas, que pode falar bem, né, de toda a história que o Jô passou e ele mesmo criou, a gente tinha muita dúvida sobre ele. Enfim, Jadson voltando da China, enfim. Então, hoje eu vejo o grupo mais equilibrado que 17. Né? Em 18 a gente já tinha ideia de jogo formada. Só foi a mudança de tirar um 9 e fazer tipo um 4-2-4 com Jadson e Rodriguinho, mas já tinha uma ideia formada. Hoje eu vejo um grupo mais qualificado, mas que tem que passar por esse entendimento de jogo, esse entrosamento. Né? Então os primeiros jogos assim vão ser um pouquinho de dificuldade, mas a gente não pode se perder no momento que dá errado. Né? Muitas vezes são 2, são 3, são 4 jogos que vão te mostrando e você vai achando as peças e principalmente o jeito de jogar. Vamos lá, Marco Antônio, vamos fazer esse revezamento. Vai lá, Bodão. Quando você chegou, o Corinthians já tinha feito algumas contratações. Na semana passada, depois de 2 anos, o Corinthians conseguiu um patrocinador importante, patrocinador principal, que dá um reforço substancial para o clube financeiro. O Corinthians vem tendo problema financeiro. E fez uma revisão do contrato com a fornecedora de material esportivo importante também, né, Marco? Também. Os teus rivais locais, Palmeiras tem um super elenco, continua contratando muito bem. São Paulo fez contratações caras, importantes. Se esse dinheiro tivesse visto antes, quando você chegou, você teria indicado contratações mais ousadas do que o Corinthians fez até agora? Claro que quando você vê assim que o clube está com um poder maior, é claro que você vai buscar peças assim com mais qualificadas, né? Mas desde o momento que eu fui contratado, eu sabia das dificuldades. A diretoria está trabalhando ainda. Pode chegar alguns jogadores assim importantes, né? Pode chegar, está trabalhando bastante. Mas com certeza, né? Se você tem um poder maior, você acaba qualificando, acaba equilibrando mais ainda o seu grupo para que você tenha um elenco forte. Repetindo, Júnior, se nós chegarmos a todas as finais, pode bater 82 jogos no ano. Não é fácil, né? Então, por isso que o Felipão fez no Palmeiras assim, a gente também tem a ideia de mesclar e fazer várias mudanças durante o ano. Fábio. Caio, eu ia fazer um jogralzinho, mas tudo bem, pode ir, Bob, vai você, Bob. Depois vai com o salário e fechamos a primeira rodada com o Caio. Uma das novelas que está durando mais tempo aí nesse período é o seu interesse pelo Luan do Atlético Mineiro, o interesse do Corinthians. O que o Luan pode te entregar? Porque você quer o futebol do Luan que de repente não há no seu grupo de jogadores ou que você não enxerga no seu grupo de jogadores hoje. Por que o interesse no Luan do Atlético? Eu vou falar assim de uma linguagem bem nossa, assim do jogador, do técnico, né? Eu estou buscando características de jogadores que andam bem o campo, né? Tem uma participação grande, área a área, box-box, que alguns falam. E o Ramiro é um desse, né, que faz 2 funções. Foi muito bem. Chegou até jogar como lateral também, mais menos, mais lá na frente. O Luan pode fazer 4 funções, né, meia dos lados e também como segundo volante chegou a jogar no Brasileiro. O Romero pode fazer 4 funções também, sendo um 9 atrás do 9 ou dos lados. Essa é a busca. Né, uma equipe bem versátil e com jogadores que têm uma taxa de trabalho bem grande. Por isso o interesse pelo Luan. E está avançando essa negociação, está perto de acertar, não vai acontecer, em que pé que está? Qual a última informação que você tem? Há possibilidades. Não está certo ainda, mas há possibilidades. As diretorias estão conversando, o BMG junto agora. Você gostaria também. de que o Romero ficasse, independentemente do... Porque o Atlético tem interesse no Romero, simultaneamente, né? Porque quando aconteceu as primeiras conversas, não era pelo Romero, e sim pelo Cleison, né? E
Cleison também é um jogador que eu não queria que saísse, porque foi campeão brasileiro e paulista titular comigo. Um jogador que quebra a marcação, que tem o drible e está faltando no nosso futebol. Então não tinha interesse em nenhum momento que o Cleison saísse, mas era algo que a diretoria já estava trabalhando antes mesmo da minha chegada. Aí depois, com essa dificuldade do contrato do Romero aí, surgiu a possibilidade do Romero, né? Mas assim, preciso de um jogador dessas características, independente. Ou seja, o Luan era, independentemente da situação do Romero, o interesse pelo Luan. Já tinha interesse pelo Luan, sim. Manda ver, Maurício Saraiva. Ô, Carille, o aproveitamento de base é sempre uma coisa que nós, jornalistas, ficamos imaginando. Olha, toda vez que um clube vende e faz dinheiro, ele faz dinheiro com uma joia da sua base. Mas é uma missa para o cara da base virar titular nos times grandes, porque a cobrança é enorme. O Corinthians tem história de Copa São Paulo, de títulos, e de novo está chegando muito perto, o Sport TV está mostrando os jogos, acaba de eliminar o Grêmio, inclusive. Diante disso, e já tendo o Pedrinho, que é a joia mais visível vinda da base, que tipo de aproveitamento você vai dar ao Pedrinho, aos jogadores que estão vindo de Copa São Paulo? O 10 do Corinthians na Copa São Paulo joga uma enorme idade, eu acho que é Fábio, né? Oia, Fabrício. Fabrício Oia. Tem espaço, com esse monte de gente chegando para afirmar um time e dar a resposta rapidamente, tem espaço para mais de um titular da base, de gente que vem da Copa São Paulo, e o Pedrinho especialmente? Eu gosto muito de trabalhar com a base. A gente foi campeão paulista e brasileiro em 17, com 14 jogadores da base no elenco. Sendo o Arana jogando, o Maicon, o Pedro Henrique zagueiro, o Pedrinho começando a participar. Então eu gosto. Só que eu vi que o Felipão, numa coletiva, falou muito sobre isso, e eu vou ter a oportunidade de falar agora. O Campeonato Paulista te trava um pouco pelo número de inscrições, né? A gente tem, que nem o número 7 da Copinha, Janderson e o quarto zagueiro, que até jogou no Botafogo do Rio, Júnior, Caetano, jogadores de muita qualidade, mas não tem um ano de clube, teria que ser inscrito na lista A, e eu não tenho espaço na lista A, não pode ser na B porque não tem um ano de clube, e você fica amarrado. Só situando para o telespectador, né? Porque em São Paulo a federação e os clubes acabaram aprovando, meio que para proteger a escalação de um time, entre aspas, titular, né? Porque na verdade isso tende a mudar, porque a prioridade não é mais um campeonato ou outro, a prioridade é o jogo seguinte, se você vai botar esse ou aquele e jogar 52 partidas por temporada no máximo por jogador, essa é a conta, né? Obviamente que mais pra frente você vai priorizando, tá no mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, você vai priorizar essas competições, seja a outra qual for. Mas então a federação tem essa, diferentemente de outras federações, que a inscrição, que até 4 anos atrás no São Paulo era livre. Sim. Botava pra jogar quanto jogador você quisesse. Agora você tem um limite, 28? 26 jogadores. A lista A são 26, a lista B é da base, que tenha um ano de clube. Tem um ano de clube que tenha participado em algum jogo da base. E aí você ia completar, eu te interrompi, porque muita gente fala, nossa, mas não pode. Então em São Paulo tem essa diferença em relação a outros estaduais. Então você pega o Janderson, que o Corinthians, bem provável que vai comprar o jogador, pensa em fazer um contrato de 4 anos, então tá fazendo um trabalho para ter o jogador e você não pode colocar na sua lista B e você fica amarrado. Então a gente muitas vezes assim, então foi uma briga essa semana para resolver quem é essa lista, enfim, mas faz parte todo ano. Mas eu gosto de trabalhar muito com a base, né? Mas infelizmente esse ano a gente vai ter um pouquinho de dificuldade. E o Pedrinho especialmente? Pedrinho é um jogador com muito talento, um jogador que tem que jogar mais perto da área. Eu tenho brigado muito com ele para ele ser mais decisivo. Ele está com o costume assim, de vir rodar na linha dos volantes para trabalhar, para pegar a bola de um volante e tocar para o outro. Eu não preciso dele para isso, né? Mas é muito talento. Virou titular antes de eu ir embora, fazendo jogos decisivos contra o Palmeiras, sendo decisivo em alguns jogos, clássico contra o São Paulo, né? E está ali brigando pelo seu espaço, mas é um grande talento do nosso futebol. Agora é contigo, Caio Ribeiro. Impressionante como o Corinthians melhora com a entrada do Pedrinho, né? Porque ele tem esse... Por isso melhora com a falta do Carille. Falei isso na transmissão também ontem. Carille, eu queria falar um pouquinho mais de ideias. Você vem da escola do Tite, né? O Tite ganhou tudo quando era treinador do Corinthians, e na primeira passagem dele ele jogava fechadinho, jogava por um contra-ataque. Até de uma maneira parecida como você dirigiu o Corinthians nesse período super vitorioso. Você pretende acrescentar alguma coisa ao teu trabalho? Você aprendeu alguma coisa lá fora que você possa acrescentar esse novo Corinthians? Te pergunto isso porque a segunda passagem do Tite, e ele mesmo reconheceu isso, já era um time, ele falou, eu tenho um sistema defensivo muito sólido, eu preciso melhorar do meio para frente. E melhorou. E o Corinthians ganhou o que ganhou. Ontem eu vi um Corinthians com mais posse de bola, com mais movimentação. É claro que o resultado não foi o esperado, é o início de um trabalho, a gente tem que levar tudo isso em consideração, mas eu já vejo um início diferente do último Corinthians do ano passado. Você pretende mudar alguma coisa no teu estilo de armar a equipe?
a gente tem que estar preparado sempre para inovar dentro do que você tem no elenco, né? Então, com as possíveis chegadas e com os jogadores que a gente está conhecendo, assim, Caio, independente de onde jogar, eu quero ter 2 meias em campo, né? Acho que meia pensa, meia para a bola, meia direciona o jogo. Então, assim, a ideia de ter Jadson ou Sornossa, Jadson ou Pedrinho, Pedrinho ou Sornossa, Matheus Vital, o Júnior acompanhou bem ali no Rio de Janeiro também. Então são jogadores que são esses meias. Acabei jogando no 4-2-4 esse ano, sendo os 2 meias mais que pensava como os 2 mais adiantados, que era Jadson e Rodrigo, né? Então eu tenho essa ideia, mas ainda é muito cedo para saber o que eu vou conseguir acrescentar, porque ainda estou conhecendo, os jogos vão me mostrando algumas coisas, sei que eu tenho que triangular melhor pelo lado esquerdo, né? Ainda mais se eu tirar esse meia de lá para flutuar, que está sendo Sornossa nesse início. Então, a cada jogo vai te mostrando alguma coisa e a gente tem que estar preparado para melhorar. A característica dos jogadores vai te influenciar, vou dizer, numa possível modificação do sistema de jogo? Sim, vai. Com esses jogadores, tipo característica do Ramiro, eu posso jogar mais adiantado porque eu tenho uma transição defensiva melhor, né? Se eu tenho um time mais pesado, eu jogo mais atrás porque minha transição defensiva não é... Então são ideias, a gente tem que estar atento o tempo todo, porque os treinos e os jogos vão te mostrando e você não pode deixar passar nada. Mas como ideia de mercado, seria mais um atacante de beirada e um lateral esquerdo? Tem outras coisas aí, cara. Tem outras coisas acontecendo aí, vamos esperar. Aqui, a forma como você voltou para o Corinthians, saiu, você começou no Corinthians, vai ficando, bateu campeão e tal, não sei o quê. Daí saiu. A forma como você voltou, aumenta a pressão ou diminui? A pressão pelo resultado do seu trabalho? Aumenta a confiança, portanto aumenta a pressão? Como é que você sente isso aí? É mais pressão, sim, mas eu prefiro assim, né? Eu tenho algo comigo assim, que quando todo mundo pensa positivo, quando a torcida está acreditando, eu acho que as coisas fluem de uma forma melhor. Né, falei isso em algumas entrevistas, vocês devem ter visto. Eu em 17 não podia perder um paro ímpar. Né, se eu faço uma Flórida ruim lá contra Vasco e São Paulo, ali talvez já nem continuaria. Futebol é assim, né? Eu assumi sabendo de tudo isso, então joguei por resultados mesmo. Coisa que em 18 já foi diferente. Fui para uma preparação diferente lá na Flórida, coisa que está sendo agora diferente. Com 60 minutos contra o Santos, um clássico, eu tirei o time todo, né? Pensando na preparação, pensando na pré-temporada. Então, assim, a pressão ela sempre vai existir, só que, assim, o torcedor acreditando pode trazer bons fluidos e com um trabalho sério ali. O torcedor do Corinthians parece que, de repente, ele que reivindicava tanto, o torcedor do Corinthians passou nos últimos anos a entender o time. No final do ano passado, o Corinthians estava quase caindo, brigando lá embaixo. O torcedor era paciente, sabia da limitação do time e tentava jogar com o time o tempo todo. Parece que a pressão que você diz é uma coisa... é mais de fora, talvez, da mídia, porque a torcida mesmo no estádio vem sendo muito positiva já faz tempo, hein, Carlinhos? Eu tenho muitos anos ali de clube, né? Desde 2009, quando o Mano Menezes me levou em janeiro de 2009, é uma torcida que ela apoia, ela vai cobrar depois, né? Na semana, depois do jogo, antes do jogo. Mas na hora do jogo ela vem junto, né? Ela vem junto. E o Corinthians é algo que se dedicou, você conquista. O jogador se dedicou. Então, muitas vezes é um clube que um jogador que não tem tanta qualidade técnica se identifica. Que é uma coisa de identificação. E muitas vezes um craque não consegue jogar. É importante o jogador saber disso também, né, cara? E muitas vezes um craque não consegue jogar. Claro. Né? Então, não tem problema que perder a bola. Você não pode parar. Né? Já mudar o chip e sair atrás. É isso que a gente já vem fomentando. O Ramiro, nessa levada da definição que você acaba de fazer, é o tipo do cara que, se não tiver nenhuma outra razão dentro do campo técnica, ele vai levantar o torcedor por esse tipo de entrega. Sim. O Luan também. O Luan também, né? Certamente. Você imagina o Ramiro com a função importada do que fazia no Grêmio, exatamente a mesma no Corinthians, lá do corredor, avançando, voltando, ou você pensa no Ramiro, já que ele faz mais de uma outra forma? Ontem ele jogou um pouco diferente, né? Já jogou mais como um pouco mais por dentro. A princípio, ele por dentro junto com o primeiro volante, deixando... Que é a posição original dele desde o Juventude, segundo volante. Isso, que o Elias fez muito no Corinthians, Paulinho, Maicon agora o ano passado, essa característica de deixar, de ter qualidade do jogo curto, de finalização de média, de infiltração na área para fazer gol. Tem vários gols no Grêmio ele aparecendo de surpresa. Então, a princípio, essa é a ideia. Se chegar outros jogadores,
aí eu vou pensar numa situação mesmo de mudança e talvez levar ele pro corredor. Ô Carille, a gente tá vendo imagens do Ramiro no jogo de ontem contra o São Caetano, lá na Arena Corinthians. É uma percepção, não sei se você pode de repente dizer que é equivocada. Talvez tenha sido um pedido do seu Joaquim. Estou sentindo um Corinthians um pouco mais ofensivo do que da última vez? Ainda não. Do meu time? É? Ainda não, porque assim, preciso voltar a confiança do sistema defensivo, foi isso que eu priorizei até agora. Tomou muitos gols, né, no Brasileiro, e o Corinthians, nesses anos todos que eu fiquei ali, sempre foi um time de tomar poucos gols. E isso é uma média mundial. Os clubes que chegam são os que menos tomam gol, a não ser Atlético de Madrid, que não ganha porque você tem Barcelona e Real, mas é o único campeonato que você não... o campeão não tem menos gols. Então quero melhorar, já está ajustando bem. Já gostei contra o Santos no jogo amistoso, gostei ontem. Agora a gente aos poucos vai soltando mais a equipe. Ô Fábio, outro dia o técnico do Santos deu uma queimada no goleiro dele, dizendo que precisava de um goleiro que jogasse com o pé, que o Vanderlei não conseguia jogar e tudo mais. O Cássio não é exatamente um craque com a bola no pé. Que hoje, inclusive, assinou renovação de contrato. Exatamente. É um excelente, genial goleiro, mas não é exatamente um craque com a bola no pé para jogar de líbero e tudo mais. O que você pensa dessa situação? Precisa realmente o cara ter essa qualidade ou é ideia só do Sampaoli? Posso acrescentar mais uma coisa? Na minha teoria pessoal, o goleiro tem que ser bom com as mãos. Boa. Se o goleiro for bom com as mãos, o resto No ele vai mínimo, conseguir... não inverter Não, as resolve- Eu acho prioridades. que a gente resolve está fazendo mega problema. exatamente. Eu acho Não que inverte hoje a está prioridade. acontecendo com todas essas ideias modernas. Você não vai achar um Neuer toda hora, gente. é. Quer dizer, ali é um cara específico. O Júlio César, que foi goleiro do Flamengo, que joga como se fosse um jogador de linha. O goleiro, o Cássio, por exemplo, ele pode ter a limitação com os pés. Ele pode melhorar essa limitação dele. Mas o importante é que ele faz debaixo dos paus, saindo. E isso, pelo menos na minha visão, acho que o goleiro tem que ser bom pra caramba com as mãos. Eu te pergunto Os isso. pés é um acessório para ele. Hoje a gente está dando, não você, nós todos, né? Estamos dando muita ênfase exatamente a que o goleiro seja obrigado a jogar com os pés. Ô, Júnior, você tem toda a razão, mas acontece que no jogo, cada vez mais o goleiro é exigido a jogar com os pés. No tipo de futebol que está sendo jogado, sobra muito para o goleiro. E o goleiro com dificuldade, às vezes, complica. Tem uma outra- Muita bola que sobra para o goleiro. Então, mas aí a minha acho- pergunta para o treinador é essa. Não, Como mas é que antes- compensa essa limitação Vamos ver se na a gente montagem do consegue time? estabelecer esse critério na cabeça do Carille. Se eu sou treinador de um time, o cara chega pra mim e fala assim, eu tenho o dinheiro que você quiser para contratar o goleiro que você quiser. Tá bom, me traz o Neuer. Perfeito. Perfeito. Aí você não tem dinheiro para contratar o Neuer. E também é o caso do Santos. O Santos que inclusive parece que acertou mesmo com o Everson, o goleiro do Ceará. Estava aí para confirmar isso nas próximas horas. Batedor de falta. Batedor de falta. Tá bom, Ele mas quer um batedor de eu falta. só Você queria não vai achar um saber- Rogério Ceni em cada esquina. É isso que eu quero saber. O Everson é melhor do que o Vanderlei debaixo dos paus? Aparentemente, A pro minha São Paulo pergunta ele é. é essa. Isso, A minha eu acho que aí pergunta é essa. o segundo não. tempo desse conceito, não sei, a gente vai ouvir o Carille, bom. E agora não tenho. Esse goleiro eu não tenho. O que joga, que é bom demais com os pés e bom demais com as mãos. E o segundo critério, qual deveria ser? Ser bom demais com os pés? Pô, então botamos o Jadson no gol. Né? Não, e como é que Como é que é o teu raciocínio? O que você acha disso e como é que você compensa na armação do time se você tem um goleiro que não sabe jogar com o pé? Então, acho que isso passa muito quando a gente teve dificuldade de não ter um 9. Eu tive que mudar para não jogar. Você ter a dificuldade de um goleiro, sabe, o Cássio, o goleiro mais vitorioso na história do Corinthians, foi para uma Copa do Mundo. Melhorou muito com os pés. A reposição dele tá Muito. impressionante. Melhorou muito. Perfeito. Né? Não vai ser o goleiro da Alemanha nunca, mas melhorou. Sai jogando com os zagueiros, sai jogando com os laterais e deixa o goleiro com as mãos lá, né, Júnior? Não, e Simplifica o jogo, né? Orienta os zagueiros. Por exemplo, você tem um goleiro como o Cássio, que ele é canhoto. O zagueiro está numa dificuldade, ele não pode atrasar a bola para o lado direito, entendeu? Esse é o tipo da coisa que você tem que orientar os teus zagueiros. Se você for atrasar, atrasa do lado esquerdo, que ele pelo menos vai ter a certeza que ele vai devolver. Se colocar no pé direito dele, é lógico que pode ter um problema. Esse tipo de detalhe, que, naturalmente, os zagueiros têm que ser Se eu tiver orientados para não se eu tiver complicar a vida do goleiro. Se eu tiver um goleiro que jogue bem com os pés, eu vou usar. Se eu não tiver, não uso. claro. Né? E jogo de outra forma. Agora, cara, ele falando em promessas, e aí essa história, né, de repente, o São Paulo não está recebendo o que lhe foi prometido,
No seu caso, o Corinthians até agora cumpriu tudo que prometeu? Até o momento, mais do que o esperado, né? Então vim com a ideia mesmo de trabalhar a organização, sabia que o clube não vem passando uma situação financeira melhor um pouquinho agora com a questão do patrocínio, mas eu vim com a ideia assim de, independente de nomes, assim, de organizar e fazer um trabalho bastante de organização e de entrega. Então hoje, falando de hoje, já está mais do que esperado. Pessoal que participa pelas redes sociais, pela internet, vamos ver aqui uma pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco. Do Lorenzo, bem amigos, Pepe Carilli. Pepe Carilli. Bozelli estreia sábado contra a Ponte Preta. Eu emendo, viu, Lorenzo? Manuel estreia sábado contra a Ponte, ou pode jogar contra o Guarani. Aliás, uma semana campineira na vida do Corinthians, né? Hoje eles fizeram... Pepe Carilli é novidade? Não. É mais responsabilidade, vamos dizer. É mesmo. Bota peso. Hoje foi o primeiro trabalho com bola do Manuel, o segundo do Bozelli, um pouquinho de paciência para colocar numa situação bem legal. Vamos ver o que o dia a dia mostra. Manuel bem provável contra o Red Bull na próxima quarta. Na outra quarta, né? Quarta-feira que vem e da semana que vem, Bozelli podendo aparecer no sábado, mas ainda a gente vai analisar esses dias. Mauro Bozelli, você já conhecia assim de perto, já tinha visto... me impressiona, assim, né? Tem muita versatilidade o Bozelli. Eu comecei a acompanhar o Mauro desde a final Cruzeiro Independente, que o Independente foi campeão em 2009 da Libertadores em cima do Cruzeiro e era 9. Então desde ali eu comecei a acompanhar. Indicação sua? Indicação minha. Estudiantes de La Plata. Estudiantes, desculpa. E desde ali eu comecei a acompanhar números altos, a gente está vendo ali o quanto que trabalha com um toque, 2 toques, não é um jogador velocista, mas é inteligente para abrir espaço para quem vem de trás, parecido com o Ronaldo nessa questão de abrir espaço para os outros, finaliza muito bem, né? E algo que me chamou a atenção, primeira vez, né, eu como técnico, ele teve assim, me procurou para conversar, para que eu esperava, o que eu estava esperando dele, antes dele fechar. Né? Normalmente, quando o jogador está praticamente certo, que você liga para saber, tal. Ele não. Ele, como eu não sabia ainda como estava o andamento das negociações... Pô, que atitude bacana, hein? Dia 23 de dezembro... Isso, inteligente. 23 de dezembro, eu em Sertãozinho, lá na casa dos meus pais, Mauro quer falar com você. Pô, assustei, né? Não vem mais, eu para aquele meu espanhol lindo, né, do interior. E o que você sabe de mim, o que você espera? E comecei a falar. Pô, mas você sabe muito de mim. Falei, pô, técnico tem que saber, né? Aí na mesma hora já ligou e começou a andar com o Corinthians o acerto dele. É isso aí, a gente vai fechar o primeiro bloco aproveitando essa coisa do Bozelli, do próprio Manuel, que aconteceu com o Gabigol e o Arrascaeta, né? A gente não consegue ainda ter, pelo menos nesse princípio de ano, essa agilidade de conta, porque os campeonatos estaduais têm um pouco desse papel, né? Eles apresentam os times para a temporada. A gente começar com essas figuras podendo estar em campo, né? Imagina que festa com o Corinthians completo. Né? Ontem a gente já teve 50 mil pessoas no Maracanã. Imagina o Flamengo com a Arrascaeta, talvez com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Teríamos 70 mil, enfim. A gente podia ajeitar melhor isso. Eu sei que é difícil. Mesmo assim, hein, Luiz? Mesmo assim, esse ano começa melhor que os anos anteriores. Começa melhor que os com grandes atrações, com mais investimentos. Futebol brasileiro, eu sempre defendo isso, é uma questão de gestão. Opa. Dinheiro tem, o mercado é forte. Porque você vê a capacidade dos clubes em contratar. O Flamengo, que há 2, 3 anos atrás parecia falido, com uma boa gestão se recupera a ponto de fazer grandes contratações. Acho que começa bem o caminho. E até eu acho que a diretoria acaba até arriscando um pouco mais, porque a economia está parecendo que está ajudando, não só para o futebol, mas para o Brasil. Isso também facilita os clubes a ter um investimento melhor. Sem dúvida. E os times grandes, viu, Caio? Como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, esses times eles perceberam de que uma gestão correta, ela é duradoura. Né? Você colhe fruto, você tem garantias. Isso é bem bacana mesmo, né? Tem que ter responsabilidade sempre. Né? Como o Marco Antônio disse, em 2 gestões da mesma administração, o Flamengo resolveu a sua parada. Mas a gente sabe também que muitos clubes em 2 gestões se afundam a ponto de ficar quase insolventes. A do Internacional, por exemplo, está fazendo uma gestão redentora de uma outra que foi devastadora. Tanto é que o Marcelo Medeiros ainda não tem faixa no peito como presidente do Inter, está indo para o seu 2º mandato. O Romildo no Grêmio não pegou uma gestão proporcionalmente como o Marcelo Medeiros pegou do Inter. Mas o Romildo fez uma gestão e faz uma gestão equilibradíssima e com venda de jogadores ao exterior que deram caixa a ele. Então o Grêmio hoje tem mais potencial de contratar jogador que o Internacional porque tem mais dinheiro. Lei de mercado. Eu não sei se é impressão minha.
Vocês podem falar, pô, o Luiz Roberto tá maluco. Mas eu senti um Carille soltinho, tá aquele arroz da mama, rapaz, tá? E não é porque o Carille sempre teve ideias muito claras sobre o jogo, conceitos, inclusive contemporâneos sobre o futebol, e esse mérito ninguém tira de você. E depois você confirmou em campo, né? Todo mundo que trabalhou contigo sempre dizia, com esse rapaz, quando for ser treinador, não tem por onde, vai dar certo mesmo. Mas por que está mais solto, tá? Inclusive com mais facilidade de expor suas ideias? Fez media training, ou o príncipe te deu uma enquadrada, não sei, alguma coisa aconteceu. Não, em relação a falar sobre futebol, lá não fala, né? Não tem coletiva, lá não tem nada. Verdade, nada. não tem. É o costume, né? Eu lembro que quando eu fui anunciado como técnico, minha preocupação era ir para coletiva, não era treinar o time, nada. Então, com o passar dos tempos, vai acostumando, vai ficando mais solto. Então é isso. Lá na Arábia, quando deu a confusão do jornalista inglês, que foi assassinado na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, o noticiário lá falava alguma coisa? Falou bastante sobre isso, né? Falou bastante, mas, para falar a verdade, não entendíamos nada, né? Mas assim, em relação à segurança, nós lá, a gente não teve problema nenhum mesmo. Um país com tanto discriminação contra a mulher, você levou a tua mulher, como é que foi a tua vida lá? O estilo de vida que eu levo, a única diferença era a mulher colocar a baia, não precisava cobrir a cabeça, colocar a baia para sair na rua. Pro estilo de vida que eu levo. Não somos de beber, não somos de sair de noite, essas coisas assim, isso aí não encontra bebida alcoólica, nada. Então a única diferença pro estilo de vida que eu levo era isso. Para fazer a tradução, você tinha certamente um tradutor para falar com os jogadores, né? E o treinador brasileiro, talvez mais do que os outros, o Guardiola, que é espanhol latino, portanto, ele também fala com a mão e grita e tal. Mas eu sempre lembro de uma história que Paulo Roberto Falcão me contou quando foi treinar a seleção japonesa, ele tinha um tradutor. E o Falcão foi dar uma bronca no intervalo e o Falcão gesticulava e falava alto. E aí, quando entrava o tradutor japonês, ele vinha... O tom dele era subtom. Portanto, não conseguia passar para os jogadores aquela indignação toda que o Falcão estava dando, com o texto, com a altura da voz e com o gestual. Como é que você fazia? Quando falava gesticulando, aí vinha o tradutor e falava monocorde? Como é que era? O meu vinha no mesmo tom. Que você? É. Olha aí, Falcão. Fui muito feliz nessa questão, inclusive pelo Márcio Máximo, não sei se conhece, Júnior, um carioca que trabalhou muito tempo no mundo árabe, me indicou o Amer, nascido aqui em Brasília, pai saudita, enfim, já muita experiência, trabalhou na seleção saudita com técnicos brasileiros, assim. Foi uma parceria muito legal. Tive essa sorte, mas eu sei que muitos técnicos... Mas de vez em quando tinha que dar uma dura nele, grita um pouco. Ô Luiz, mas é verdade, eu trabalhei na seleção com o Zico em 2006, observador antes da Copa do Mundo, né? E uma das exigências do Zico, quando ele se tornou treinador da seleção japonesa, da seleção japonesa, foi a troca do tradutor. Tá vendo? Ele levou o Suzuki, que trabalhou com ele no Kashima, que você morria de rir, porque todos os gestos que o Zico fazia, o Suzuki fazia também, além da fala, entendeu? O Falcão deu azar então, João. O Falcão pegou o cara que falava assim, ó, com os bracinhos pra baixo. A gente morria de rir com ele. Primeiro porque era um cara engraçado, era Nisei. E ele fazia exatamente o que o Zico dizia, eu quero o mesmo tom disso aí, da cobrança, senão o recado não chega. Já pensou o cara ir pra coletiva e falar assim, não achamos o problema é o tradutor. É o tradutor. O time não tá jogando. Fala, Caião. Mas o que aconteceu com o projeto? Porque você, em menos de um ano, voltou pro Corinthians. O Rodriguinho voltou pro Cruzeiro. O Keno é o único que permaneceu. O Carlos Eduardo voltou pro Palmeiras. As grandes contratações que elevariam o nível do time acabaram retornando muito antes do esperado. O que aconteceu? Quando eu falo que eu sou abençoado, assim, acontecem algumas coisas, depois eu vou entender o porquê. Eu fui com a ideia de ficar muitos anos. Eu acertei minha volta para o Corinthians num dia, no outro dia o ministro saiu do esporte, foi para outro. Né? E com isso, que nem o Rodriguinho foi para o Egito, que foi o ministro da Arábia Saudita que pegou. Também acabou o projeto. O Keno está saindo do Egito e eu acho que está indo para a Arábia Saudita, para o Ittihad, se eu não me engano. Então foi isso, assim, pensaram de uma coisa... Essa interferência mesmo, né? Oficial nesse país, a interferência ministro, governo, altos escalões de governo e tal, o príncipe e tudo mais, né? E eles colocam a mão e mexem no time, pressionam e tudo mais. Qual que é o tamanho disso? Não vivi isso. Não aconteceu em nenhum momento. Total liberdade... Presidente do meu time, Ratim e Abdullah, o diretor, ex-jogadores, muito próximo o tempo todo, total liberdade para trabalhar.
Eu não vivi isso, mas eu já escutei vários problemas, inclusive acho que com o Alberto teve um certo problema no Egito, né? Mas eu não tive problema Esqueci nenhum de citar o Alberto também. em relação. Mas o investimento, ou a procura, ou a busca, ou quem está bancando o projeto, é o Estado. Você está me dizendo que o ministro foi o cara responsável por te levar. O ministro fez que nem a China. O país pegou o futebol, pagou uma dívida altíssima que tinha com a FIFA, e ele começou a nomear os presidentes dos clubes, né? Então tudo passava pelo governo. Parte financeira a gente não tem que reclamar. Né? Novembro eu recebia dia 15 de novembro, não esperava nem um mês estourar. Mas assim, algumas coisas aconteceram ali, né? E hoje eu tenho muita tranquilidade para falar. Eu acho errado para o desenvolvimento do futebol ter 8 estrangeiros jogando no campeonato. Todos os times contrataram um atacante e não tinha saudita jogando atacante. Como é que você vai fazer uma 8 seleção? estrangeiros em cada time. Em cada time, né? Então, meu time tava Otero, Renato Chaves, Anselmo do Sport, Fernandão, atacante que jogou no Palmeiras, tinha o goleiro do Egito, um meia, o Chola que jogou no La Coruña, que é um turco. Enfim, isso pro futebol, pensando em seleção, é muito ruim. Não revela. Né? Porque você põe 8, só pode jogar 3 sauditas. Então, os atacantes de todas as equipes... Todos estrangeiros. Todos estrangeiros. Aí até jogou contra o Brasil, que o Brasil foi fazer o jogo lá antes da Argentina... todos os jogadores que estavam no banco no Campeonato Saudita jogaram na seleção. No seu projeto não incluía formar uma base no clube? Isso não era parte? Estava tentando formar o profissional primeiro. A gente ficava em Jeddah, a base em Meca, que o time é de Meca, né? A gente viveu e o CT foi feito lá. Então, um clube ainda que está gatinhando na questão de estrutura para depois pensar numa categoria de base. Precisa estourar muito primeiro a parte profissional. Cara, quando você apareceu no Corinthians, o futebol brasileiro, você surfou numa onda que dominou o futebol brasileiro, do jovem treinador. Jovem treinador, jovem treinador. Hoje, os dois times que mais investem no futebol brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo, tem o Filipão no Palmeiras, o Abel no Flamengo, 2 treinadores bastante experientes. Você falou aí que um dos motivos de vir para o Brasil é porque você acha que, trabalhando bem aqui, o caminho fica mais fácil para trabalhar na Europa. O que faz você acreditar que o Brasil nunca exportou treinadores? Historicamente, bem diferente da Argentina, por exemplo, para a Europa especialmente. O que faz você acreditar que os jovens treinadores têm futuro até de trabalhar no exterior? Quero só dar um crédito, Marco Antônio, que mais do que ter surfado na onda, o Carille talvez tenha sido o precursor da onda. Sem dúvida. Portanto, dê esse crédito pro Carille. Sem dúvida. Né? Porque todo mundo abriu o olho e falou, nossa, o sujeito está ali, auxiliar muitos anos, conhece o clube. Enfim, dá esse crédito pro Carille, respondendo a Marco Antônio, por favor. É claro, assim, que títulos eles marcam, né? Mas eu quero ressaltar, e gosto de falar, estou falando bastante o nome até do Júnior aqui no programa, que você tem que ressaltar o trabalho que o Jair Ventura fez no Botafogo com aquela dificuldade de chegar numa Libertadores em 17. Você tem que 16. Você tem que ressaltar o trabalho do Zé Ricardo no Vasco, que pegou lá rebaixado e conseguiu buscar uma vaga na pré-Libertadores. Isso daí são trabalhos que tem que ser valorizado, né? E é claro que o título, o Fábio foi campeão. Sim, foi campeão, fica marcado, mas eu gosto de ressaltar porque foram ótimos trabalhos e com muito mais dificuldade do que eu, né? Questão de Botafogo e Vasco. A principal questão dos últimos anos, Marco, de não ir para a Europa, é a questão das nossas licenças. Elas não são aceitas. Coisa que a Argentina já tem os cursos há muito tempo atrás e é aberto, né? E muitos profissionais jogaram na Europa, caso de Simeone, e lá fizeram os cursos que são aceitos, né? Então, a federação, a CBF, no caso, falando de Maurício e Oswaldo, que são as pessoas que estão à frente disso, junto com outras pessoas, estão brigando muito para que primeiro as nossas licenças sejam aceitas, né? Falando aqui, talvez até em primeira mão... É importante fazer só um parênteses, em primeira mão você vai continuar daí onde você parou, mas é importante fazer aqui um entre vírgulas para dizer o seguinte: primeiro, as nossas licenças não foram aceitas até aqui, e o trabalho agora tudo leva a crer, até pela mudança de mentalidade na CBF e tal, porque havia um lobby contrário. Havia um grupo de empresários, etc., que esse grupo achava que era uma péssima ideia, vão acabar tirando, é bom porque os nossos brasileiros vão tudo parar e levam um monte de brasileiro para lá, levam os nossos jogadores. E os caras não queriam que o brasileiro obtivesse a licença A, para poder trabalhar na Europa, porque é obrigado a ter a licença. Essa licença que na Argentina tem já há anos. Sim. O cara forma no curso da Argentina e ele pode trabalhar na Europa, por exemplo. Quer dizer.
E a CBF agora parece que vai adiantar esse processo, o que é ótimo. O mundo está globalizado. Mas até em primeira mão... E até assim, estão fazendo um trabalho muito sério, um trabalho ainda de poucos anos, mas que hoje está muito legal, vindo profissionais de fora. Antes de aceitar a proposta da Arábia, houve uma sondagem muito forte de Espanha e de França, até para iniciar uma conversa, e não deu nem para iniciar. Por causa da licença. Por causa da licença. Na hora que não... Os próprios diretores da equipe, é verdade, a licença ainda da CBF não Mas não é aceita. voltando a uma coisa que não tem a ver com essa... Eu vou chamar de burocracia porque é documento que é parte inicial para você trabalhar. Qual foi o time da Espanha, por exemplo? O Sevilha iniciou e o Bordeaux. E o Bordeaux, bacana. Aproveitar essas duas praças, porque a Espanha, a gente tem muita ilusão de que consegue se comunicar com o espanhol, porque é tudo latino, e fala aquele portunhol esquisito, você brincou com o seu espanhol lá falando com você. E agora a França já não. A dificuldade da comunicação não é uma barreira quase tão grave como o impedimento legal de trabalhar lá? Não, quem está pensando nisso tem que se preparar com a língua sim, né? Tem que se preocupar, que facilita bastante. Apesar que eu, na Arábia, facilitou muito, porque eu gosto de ir para campo e participar, fazendo um movimento junto com os jogadores. Isso ajuda, não fico só no grito ou na fala, né? Então esse gesto, mas é muito importante. Sim, a gente está falando do mercado que é o mercado nobre de Europa, né? Há uma imagem também, que eu acredito, que o futebol brasileiro, os nossos grandes craques sempre resolveram. Sempre foram eles os campeões, nunca os treinadores. Sim. E eu não sei até que ponto se ainda os treinadores brasileiros são reconhecidos lá fora. Essa é uma barreira forte. Muito bem, Marcos. A gente acreditou sempre no talento. Então eu vejo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de analisar e assistir bastante. Mesmo as equipes que caem, que é a caso do Atlético Goianiense, o quanto que ela foi organizada. Aí a questão da qualidade para fazer um time chegar ou cair, ou enfim. Mas é isso, as equipes estão cada vez mais organizadas, você consegue ver uma ideia de jogo, de repetição de trabalho, de movimento. Isso também faz parte dessa nova geração. Fábio, eu não sei se você vai saber responder isso, mas o que falta? Vocês acabaram de passar por um curso da CBF que os treinadores da Série A todos precisaram fazer no fim do ano. Senão não pode dirigir na Série A. Renato vai fazer em fevereiro, disse. Porque estava na praia, então vai fazer e tudo bem, não tem problema. Agora, o que falta no curso da CBF, ou o que falta na academia brasileira, digamos assim, para que esse certificado seja reconhecido? Não, é político. Do ponto de vista técnico, não falta nada, né? Os cursos europeus são bastante rígidos, longos. Não, claro, é isso que eu quero saber. O currículo é tranquilo, é o mesmo currículo, você pode fazer com o mesmo currículo. Você vai usar os professores e pronto. A questão é política. Esse curso não era reconhecido por má vontade política, por interesse de um grupo que não queria que técnico brasileiro tivesse certificado para trabalhar na Europa. É importante deixar isso claro aqui. É isso, Fábio? Eu terminei a licença Pro em dezembro de 2017, eu já terminei todas as etapas. Hoje, o curso atinge o tanto de horas que a FIFA e a Conmebol exigem. É isso. Não sei te dizer, mas o que a gente escuta é que é algo político mesmo, que não deixa isso ainda... Mas está caminhando bem. Com a ida de Tite, de Mano Menezes, de Dunga no curso agora, que aconteceu em dezembro, estão olhando de uma outra forma, estão vendo a seriedade do curso, não pode ser que agora comece a melhorar essa questão. E dizem que a gente ouve o tempo inteiro, né? É que esse lobby, para deixar claro, é feito por gente no Brasil, que trabalha com o futebol brasileiro, com jogadores e técnicos brasileiros. Essa é a questão. Mas, como disse o Carille, a gente está na iminência de ter a licença. Agora não tem como voltar atrás mais. Eu não sei se o Garamboni me ajuda. O Garamboni, aliás, Garamboni, eu sou teu fã incondicional. Você no nosso querido Estúdio I. Alô, Beltrão. Beijão. Beltrão brilha naquele comando lá. E o Garamboni participa do Estúdio I na Globo News, que é maravilhoso. E o Garamboni é o diretor do programa aqui. Eu gostaria, já que a gente não foi para os estaduais, eu queria aproveitar o Carille para a gente falar da questão do Bielsa, se você me permitir. Vamos? A gente fala dos estaduais no próximo bloco, então passar pelos estaduais. O Marcelo Bielsa está na segunda divisão da Inglaterra. Está lá treinando o Leeds. O Bielsa está há muitos anos na Europa. Que louco, Marcelo Bielsa. Um mito. É mesmo. O ídolo de Pep Guardiola. Ídolo de Pep Guardiola, é sério. O time referência de Pep Guardiola é o Brasil de 70. Né? Um pouquinho parecido com a forma de pensar futebol com o São Paulo, ou eu estou enganado? Não, tem semelhança. Muita coisa, né? Sim. Muita coisa. O Bielsa também é influenciador direto de São Paulo. Sim. Até no jeito de se comportar na beira do campo, né? Não tem aquelas tatuagens todas. O Bielsa,
numa entrevista coletiva, falou sobre a questão. O jogo foi com o Deb County, se eu não estou enganado. O Deb County foi reclamar, a gente tá vendo ele aí, ó, que ele tinha espião no treino. Sabe o que ele falou nessa entrevista? Que teve 70 minutos. Que ele tem 20 espiões. Que ele espiona todo mundo. Que não existe regulamento que proíba. E que os espiões dele estão trabalhando para todos os lados. Isso causou um alvoroço. Nossa, como é que pode? Nós temos um colega que trabalhou no Flamengo, vive agora na Itália, que trabalhou no Milan durante muitos anos, foi levado pelo Fábio Capello para o Milan, que é o Aloysio Santos, e que trabalhou aqui no Grupo Globo durante a Copa do Brasil, com o trabalho de esquemas táticos, etc., das seleções. E ele, durante muitos anos, foi espião do Capello, credenciado como jornalista. Ia no treino lá do adversário, ninguém sabia do que se tratava. E esse senhor de bigode aí que está aí fazendo, sei lá, é um maluco do Brasil. Ele era o espião do Capello, espião entre aspas. Como é que é isso, Carille? Luiz, mas dessa vez foi diferente, né? Não foi esse tipo de espião. Não, é profissional, 20 equipes de 20. Não, mas o problema foi o drone, né? Não, tem drone, tem tudo, é tudo profissional. O Grêmio usou no retrasado uma Libertadores da América, lembra? Não podia entrar num treino e mandou um drone lá. Aí eu acho que é passado o ponto. 20 especialistas. Aí é passado o ponto. É assim. Estourou o caso por causa do drone. E ele disse nessa entrevista o seguinte, que é claro, ele precisa saber que ele vê 50 horas, às vezes, de um time antes de um jogo. 50 horas, além dos jogos todos. E que não tem norma nenhuma que impeça você de saber o que aconteceu no treino do adversário. Não existe norma nenhuma. Ô, Carille, como é que você entende isso tudo? Hoje, falando do Cifute, dos auxiliares, nós temos 8, assim, que trabalha trazendo informações o tempo todo. E vou ser bastante sincero, assim, os títulos que nós ganhamos, desde a época de Mano, de Tite, além da qualidade do trabalho, foi em cima de detalhes. O jogo te mostra algumas coisas, daquilo que você tem que se proteger mais e daquilo que você pode explorar do adversário. E hoje a gente senta e começa a lembra aquele jogo que aconteceu isso? Os detalhes. Tem 8 especialistas que entregam trabalho sobre os teus próximos adversários sempre. 3 auxiliares no campo e 5 que ficam lá dentro, além de banco de dados, de atletas, de tudo mais assim. Não, então, mas isso é uma coisa, informação, e todos os grandes clubes hoje trabalham com informação. Quanto mais informação, melhor. Como a gente usa a informação para levar o jogo para o público e tudo mais, e quanto mais informação você tem. Isso é uma coisa. Outra coisa é você infiltrar um profissional seu dentro do centro de treinamento do outro cara, fingindo ser uma terceira pessoa para olhar o que está acontecendo e levar a informação para você. É isso que eu quero saber. Isso acontece com frequência? Não, não acontece. Não me preocupo com isso. Os meus treinos são todos abertos. Nunca fechei um treino, né? E se eu tenho dúvida, quando sai a escalação 45 minutos antes, eu já sei qual é a ideia do técnico adversário. E se eu tenho dúvidas, eu tenho 5 minutos, o jogo me mostra em 5 minutos o que ele quer. Vamos, leitura dos 5 primeiros minutos, aí você já tem o desejo, já deixa preparado para isso ou para aquilo. E ali chamo 2, 3 jogadores, conforme o meu sinal, a gente vai posicionar assim o assado. Né? Então não me apego muito assim. Algo que eu tenho comigo, é muito importante você saber do adversário, mas o adversário não pode ser mais importante que o seu time. Né? Então você deixar de fazer aquilo pensando só no adversário, você tira a confiança do seu atleta. Então fazer o teu grupo, teus atletas acreditarem naquilo que você está trabalhando é muito mais importante do que pensar no adversário. É mais fácil para o treinador quando você tem um monte de informação, por exemplo, você vai enfrentar um time muito conhecido, que você tem 7, 8 jogos para assistir, quando começo de temporada, um time do interior, um time menor, que você não conhece nada, é mais difícil para o treinador? Sim. O início agora é bastante complicado. Né? Agora para o segundo jogo já muda, você já tem um jogo como referência, agora facilita. Agora o começo do campeonato é sempre difícil. E repetindo assim, o futebol ele se decide mesmo com detalhes. Outra coisa importante, essas 1000 informações ela tem que chegar para mim. Para o atleta é 2. 2 resolve. O jogador não tem cabeça para ficar lá esperando 10, 15 informações. As 2 principais... Luiz, na Copa América, hein, Fábio? Na Copa América, que teve no Chile... nós estávamos no mesmo hotel da seleção paraguaia que terminou eliminando o Brasil. O treinador era o Ramon Dias. E eu fiquei conversando com o Ramon, foi meu contemporâneo na época da Itália. 2011? Acho que foi 2011. O Mano? Não, o treinador era o Dunga, eu acho que ainda na 2011 foi eliminado com aqueles pênaltis na Argentina. Paraguai. Perdemos nos pênaltis. Eu conheci o André de Campinas, que trabalhava como espião.
Mas não é esse espião infiltrado. Ele arrumava o seu jeito. Ele arrumou um jeito de ver o treinamento da seleção brasileira. Ele me mostrou. Filmagem, ele me mostrou no papel quem batia em que canto, quem fazia aquilo ali. É exatamente o... Ô, Júnior, você sabe que o São Eu Paulo... fui, Luiz, essa palavra espião, ela é meio pejorativa no caso do Na observador verdade, é um de profissional. futebol, É um né? profissional, observador. Na Copa de 94, o Brasil poderia cruzar com a Romênia. O Vavá, que trabalhava na Universidade de Santa Clara, que estava ajudando a seleção brasileira, falou para mim, ó, a Romênia vai treinar aqui, era treino fechado, não podia. Falei, pô, Vavá, se eu pudesse dar uma olhadinha, não custava nada, né, para ver. Como eu terminei descobrindo que o Baresi ia jogar a final. Né? Por quê? Porque eu conheci o observador da Itália e ele, sem querer, falou, não, o capitão vai jogar, tal. E nesse dia eu fui ver o treinamento da Romênia. Só que quando eu entrei, eu dou de cara com quem? Com o Jorge Adi. Eu falei, tudo bem? O 10 da Te Romênia. reconheceu. O 10 da Tudo bem? Romênia. Eu acho que você não ia ser um bom espião. Acho que a tua cara é um pouco mais conhecida. Eu achando que com a camisa da Universidade de Santa Clara Com 007. ia passar. Né? Aí ele falou, tudo bem, tudo bem. E aí, eu falei, o que é que você quer? Alguma coisa do treino? E ele falava espanhol perfeito, jogou na Espanha. Alguma coisa do treino? Não. E que Copa ele fez? Pode ficar tranquilo, não vai ter nada daquilo para você levar de novidade.